Então, nós não temos tempo hábil para a gente cumprir um papel que é o papel social, aquele papel de ajudar a criança na sociabilização. Então, eu tenho que focar na minha missão, que é a pregação do evangelho, porque eu não consigo fazer o outro lado, que é ajudar a criança e a família em processos que são sociais. E para isso a gente tem a escola para cumprir esse papel. Quer dizer que eu não vou ajudar a família em nada, que eu não vou me importar? Não, de modo algum, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, infelizmente, porque nós só temos alguns domingos por ano com aquela criança, o que nos dá ali 40 horas. Nós estamos falando de horas, gente, não é de dias, tá? É horas, olha só. E nós temos 40 horas por semana, por ano. E uma família tem, em média, sabe quantas horas? 3.000 horas para influenciar aquela criança. Então, nós entendemos, se a igreja tem apenas 40 horas para trabalhar com aquelas crianças e a família tem 3.000 horas, então, se a gente quer ajudar aquela criança, qual é a melhor forma que a gente tem? Ajudar a família, porque é a família que vai ter mais poder de influência e tempo de influência. Então, a gente pode pensar em estratégias de talvez ter um encontro com os pais de 2 anos, a gente pode promover algum tipo, mas assim, nós também sabemos que algumas coisas a gente olha e fala assim, a gente tem certeza que aquela criança está manipulando a mãe e o pai. Às vezes a gente vê, eu sei que a gente tem que ser cuidadoso, mas a gente fala assim, ela está acostumada com aquilo, entendeu? Ela está acostumada com aquilo. Se eu choro, ele vem, quando ele vem, eu paro. Isso também é uma forma de condicionar a criança. Então, o que a gente precisa fazer? Ajudar o pai a entender. Uma das coisas que eu tenho dito, e é importante, é o seguinte, cheguei com a criança. Tem pai que chega, joga a criança, quando você vira as costas, você não sabe quem deixou a criança. De quem que é essa criança, meu Deus? E ela vem sem etiqueta ainda. E alguém me pergunta assim, tá chorando, não tem etiqueta? E eu falo, meu Deus, eu vou pro culto andar para baixo, para cima. Acontece, gente, isso. Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa começar a ajudar os pais a entenderem como se portar como pai, que talvez, muitas vezes, muitas pessoas não sabem. É a primeira vez na vida que eles estão tendo essa experiência de parentalidade, seja o pai ou a mãe. Né? Então, é a primeira vez que eles estão tendo esse contato com a igreja e eles estão desesperados para deixar essa criança. E quanto mais desesperados eles estão, mais desesperada a criança chora. É mais ou menos essa lógica. Primeira coisa que a gente precisa ajudar o pai ou a mãe é dizer, entra na sala. Aquilo que a Camila falou, achei isso muito importante, Camila, de que se o pai está seguro naquela sala, a criança vai ficar segura. Se o pai não entrou naquela sala nunca e quer já deixar aquela criança pela primeira vez com uma pessoa estranha, você ficaria, olha só, entrar num lugar onde não conheço ninguém, como adulta, primeiro você já vai entrar assim, né? Adulto. Imagina uma criança que pode chorar, gente. Que a gente, às vezes, não pode chorar se a gente estiver incomodado, né? A gente fica com vergonha. Mas a criança não tem isso, graças a Deus, então ela vai fazer aquilo que ela pode. Então, nós precisamos convidar esse pai. Pai, entra, né? Mãe, entra, mostra os brinquedos, mostra a sala como é legal para ele, apresenta a sala, primeira vez vindo na igreja. Gente, o pai ou a mãe dessa criança tem que ficar com ele, se ele é uma criança que ainda não se desprendeu, que ainda está nessa fase. A gente vai ter crianças mais maduras, sim, mas a gente, normalmente, dentro desse padrão até apresentado pela Camila, de forma geral, uma criança de 2 anos que chega pela primeira vez na igreja, ela não vai ficar ali sozinha, porque ela não nos conhece, não conhece o ambiente, ela nunca esteve ali, então aquilo não é seguro para ela. Qual é a forma de mostrar que aquilo é um bom lugar para ela estar? Convidando o pai para ficar. Então, quando a gente perceber que aquela criança está insegura, a melhor coisa que a gente pode dizer para os pais é, fica hoje, porque se você fica devagarinho, é mais fácil você ir saindo do que todo dia você ter que voltar quando chama, entendeu? Todo dia a gente tem que te chamar. Então, a gente condiciona a criança a chorar quando a gente faz isso. Da mãe ou o pai chega e já deixa a criança correndo, deu 10 minutos, a gente tem que chamar. Aí aquela criança vai aprendendo, aqui é legal, mas se eu chorar, é mais legal ainda, porque tem a minha mãe, entendeu? Porque aí fica a sala legal com a minha mãe legal. Então, é muito mais fácil a mãe entrar o primeiro dia, apresentar a sala, mostrar os brinquedos, falar, aqui é legal, né, meu filho? E a gente tentar ajudar a mãe e o pai a perceber isso. Então, acho que isso é uma das coisas importantes. Eu brinco com algumas mães que chegam muito ansiosas, não está ficando, meu outro filho ficar, vê se não fica e tal. Eu falo assim, olha, uma coisa eu tenho certeza, tem até lá para os 6 anos, assim, quando chegar em 7, ele para de chorar. Porque de 7 em diante não tem ninguém chorando,
Por que a mãe, até 6 eu tenho? Porque tem criança, gente, até 6 anos, que ainda faz as mesmas coisas das crianças de 2 anos. Agarra na perna da mãe, eu não quero entrar, eu não quero ficar, e a mãe e o pai dá aquela bronca e não sei o quê. Eu não conheço o contexto familiar, eu não sei o que gera esse sentimento nessa criança, e eu só tenho 40 encontros com essa criança, em média, no ano. Então, eu não consigo resolver todos esses problemas, e ao mesmo tempo, você tem 1 ou 2 crianças fazendo isso, mas você tem ali mais 4 ou 5 que ficaram. Então, a gente, às vezes, vai ter que fazer essa escolha de convidar os pais a ficarem para que a gente possa investir naqueles que estão lá, estão prontos para ouvir e participar. Então, isso é uma coisa importante. Tirar o nosso foco, às vezes, do que está chorando e focar naqueles que não estão chorando, não porque o que está chorando é importante, mas porque aquele que está chorando, nós precisamos da parceria da família dentro da sala. E o que ficou na sala, a gente vai cumprir, já vai conseguir fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, sempre que a gente tiver alguém, uma criança que está recorrente nas lágrimas, nos choros, na dificuldade de ficar, a melhor forma é convidar a família para participar com você ali, para que ele comece a sentir seguro ali. E aí não é que o pai e a mãe vai ficar ali todo dia. Eu tenho uma técnica que eu falo que funciona em 70% das famílias. Os pais ficam rindo, que eles queriam 100%. Mas é assim, começa ficando o tempo todo. Quando a criança se habituar conosco e com o ambiente, o pai começa a sair, o pai ou a mãe começa a sair, mas não no início. Ele entra. Então, se o culto é 2 horas, por exemplo, ele fica a primeira hora, e ele sai na segunda hora. Então, ele ficou ali de 10 às 11. 11 horas, ele fala assim, a mamãe vai no banheiro beber água e a mamãe já volta. E a mamãe sai, vai lá, faz o que ela tem que fazer, e aí fica esperando, né? Essa criança provavelmente vai demorar um período para chorar, porque ela já está calma, ela já está bem. Então, quando chegar ali nas 11 horas, 11 e pouquinho, esse pai saiu, vai dar aí 10 minutinhos, essa criança mais ansiosa talvez vai chorar. Aí você vai consolar e falar, mamãe já está chegando, a mamãe sempre volta, pode ficar tranquilo. Aí a gente chama essa mãe. Quando essa mãe volta, ela busca a criança para ir embora, não entra na sala novamente. Entenderam essa técnica? Por quê? Porque a gente vai explicando para essa criança que toda vez a mamãe vai voltar, e toda vez que a mamãe voltar, ela vai levar você para casa. Então a mamãe já está voltando. E isso é importante, por isso que a gente não sai muito cedo, e eu falei assim, até 11, mas dependendo da criança, a mãe vai sair meio-dia. Aí vai ficar até 12h10 já volta. Aí depois ela fica até 11h50. E cada dia, progressivamente, à medida que vê resultado nisso, aumenta o distanciamento até que a criança consiga se habituar. 70% das famílias dá certo, dessas famílias que as crianças são ansiosas, porque elas vão se habituando. O difícil é para o pai e a mãe estar disposto a fazer esse processo, que essa é a parte mais difícil. Porque às vezes eles são imediatistas. Vem à igreja uma vez por semana e quer que a criança fique ali. E nós precisamos ajudá-los a entender. Por isso que foi bom isso tudo que a Camila falou. E eu sei que vocês mais novos, pré-adolescentes e adolescentes, talvez vocês estão ouvindo isso pela primeira vez, mas vocês também fazem parte disso. Nós queremos, daqui um tempo bem curto, não muito longo, que vocês estejam aptas para fazer isso sozinhas na sala. Porque vocês não estão lá só para ajudar a brincar, vocês estão lá também para cumprir a missão de pregação do Evangelho. Então, para isso, vocês vão treinando, observando, vendo com as pessoas mais experientes como que elas estão agindo, para que vocês possam também fazer. A mesma coisa, se você está na sala com um adolescente ou pré-adolescente, dê a ele algo significativo para fazer. Peça não só para brincar, mas olha, dirige o louvor com as crianças, prepare essa atividade para que eles possam ter oportunidade de exercer os dons ali dentro, para que a gente possa desenvolver também novos líderes para essa sala. Então, muito importante o trabalho deles ali. Alguém tem alguma sugestão quanto a lidar com a família? Alguma coisa que vocês perceberam que vocês acham que seria muito bom da gente fazer? Legal, legal. E isso é verdade, que domingo ele falou isso para mim, domingo ele falou. Aí eu pensei, alguém falou isso para ele, e aí ele falou isso para mim, ele estava calmo. Ele é um exemplo, essa criança é um exemplo de alguém que já está vivendo a maturidade. Agora ele já não chora mais, e chorava muito mesmo. Então agora ele já não chora mais, inclusive eu falei com a mãe dele que
ele faz 3 anos, você vai percebendo, gente, que é chegando perto dos 3, a maioria das crianças vai mudando já. O desenvolvimento é muito rápido, né? Assim, 6 meses é uma nova criança, né? Vou citar aqui que os pais estão aqui, Bernardo, né? Fez 3 anos, virou um rapaz, minha filha, deu tchau para a mãe e já era. Até 2 anos queria ficar com a mãe na sala e tal, fazia aquele charme. Deu 3 anos, minha filha, jogou os cachos para o lado assim, entrou na sala e nunca chorou. Então, assim, a gente precisa ajudar os pais a entenderem. É uma fase, não desista, não deixe de vir à igreja por causa disso, porque se você deixar de vir à igreja, isso vai ser mais intensificado ainda, porque às vezes, porque o pai tem que ficar, ou a mãe tem que ficar, eu já ouvi alguns pais falarem, assim, alguma mãe falar assim, eu nem vou vir mais na igreja porque eu tenho que ficar todo dia na salinha. Mas a gente tem que virar para eles e falar assim, você não está na salinha, você está na igreja, ensinando para o seu filho o lugar que você quer que ele cresça, aonde tem valor. Você está dentro da sala dele para dizer, filho, aqui é o lugar que eu quero que você cresça, na igreja, na casa do Senhor. Então nós precisamos mudar alguns conceitos, porque aí a gente vai ajudando os pais a entenderem, nossa, é mesmo, porque talvez a pessoa está cansada, tem tanto problema, gente. A gente sabe que a vida não é fácil. Então, às vezes, quando ela ouve uma verdade assim, a pessoa ajuda ela no caminho, né? Olha, é por aqui que eu quero ir. Então, cada um de vocês tem suas técnicas. Eu vou na sala e eu vejo a diferença, e eu acho isso muito legal. Porque aquilo que o Alfredo leu no início, nós somos um corpo de Cristo com diferentes dons. Eu digo que o Ministério Infantil é para todo mundo, mas cada um vai servir com o seu dom, com aquela habilidade, e tem sido uma bênção isso. Então, eu acho muito legal que vocês estão trabalhando, estão fazendo isso, mas uma coisa que eu queria desafiar todo mundo é pegar agora essa rotininha. Eu imprimi uma rotina. Essa rotina, eu fiz umas adaptações nela, e até se vocês tiverem comentários, ela pode ser refeita, não está fechada, a gente pode mudar, tá? O que é isso? Criança precisa de rotina, tá bom? Então, às vezes, porque a gente está muito nervoso, ou a criança está nervosa na sala, a gente começa a fazer as coisas fora da ordem. Por exemplo, o que a criança ama? Massinha. Então, quando tem uma criança chorando, o que é a primeira coisa que você quer fazer? Pegar o pote de massinha, tacar na mesa assim que a criança chega, para ela se acalmar. Ou a peta. Mas a massinha tem um horário dela lá, e esse horário é estratégico. E eu vou explicar por quê. Então, o que a gente precisa ter em mente? O que a gente precisa entender? A rotina, ela é pensada para um programa de 2 horas. 2 horas, e tem dia que não, vamos ser sinceros, 2h15, tá? Porque é o que está demorando o culto da manhã, a programação da manhã. 2h15 é muito tempo para uma criança de 2 anos ficar ali. Então, uma das coisas que eu queria que a gente conversasse, e eu vou conversar, tentar mandar isso para os pais todos de 2 anos, é explicar que porque a criança dele tem 2 anos, ainda que o culto termine às 12h15, que esse pai de 2 anos chegue primeiro, que ele não espere o culto terminar totalmente, porque aquela criança já está agitada, cansada, né? E algumas delas estão com fome, porque é o horário do almoço. Então, assim, e elas vão ficando nervosas, né? Então, assim, o pai e a mãe da criança de 2 anos, ele tem que ser os primeiros a saírem do culto, porque essa criança é pequena, 2h15. Para quem está em fase de transição, num lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, é muito tempo. Então, a gente pode conversar isso com os pais também, tá? Olha, quando o pastor terminar a pregação, se você puder vir já para ele poder ver que você chegou, né? Porque a gente tem uma coisa que ajuda as crianças a entenderem, a gente usa muito isso em 3-5, e isso tem funcionado muito bem. Na hora da massinha, o papai e a mamãe chegam. Então, o que acontece? É bom a gente começar a mostrar para a criança que hora que o papai e a mamãe chegam. Então, assim, aqui não funciona muito, porque as crianças de 2 anos não ficam tanto tempo com a massinha. Mas a ideia é colocar a massinha no final, porque é quando assim, a gente não tem mais cartada nenhuma, aí a gente abre a porta e fala, massinha! Aí a gente consegue ali mais uns 20 minutos de paz e harmonia entre os irmãos de 2 anos. Já estão aprendendo. E o que é legal é o seguinte, então, vamos narrar o primeiro dia quando a criança chega. Ela chega, aí aquele primeiro momento os pais deixam, tem as mochilas para colocar, pegar e tal, não sei o quê.
Aí, gente, uma coisa que é muito importante, porque a gente atende os 2 períodos e tem pais que escolhem vir só para o culto, nós temos um aviso que a gente tem falado, o pai que optar vir só para o culto começa às 11, mas a gente pede para esse pai chegar até 10h45, 15 minutos antes do culto, para que a criança dele não seja impedida de ouvir a história. Então, por isso, nós colocamos o horário da história, você pode olhar na sua folha aí, eu passei o horário um pouquinho mais para tarde, vai ser às 11 horas. Por quê? Porque a gente tem aquelas famílias que chegam todo domingo depois da história. Quando uma criança vem para a igreja e chegou depois do louvor e da história, ela perdeu o mais importante. E aí a gente tem que ajudar esse pai a entender. Então, qualquer criança que entrar na sala com você lá, que chegou depois da história, você fala assim, ai, que bom que vocês vieram, a gente fica muito feliz. Você sabe dos horários? Porque ele perdeu a história, ou ela perdeu a história hoje. Então, a gente começa às 10 horas. Se você optar só para o culto da manhã, venha até 11, chega aqui até 15 para as 11 para a sua criança se acomodar e poder participar da história. Então, a gente precisa ajudar as pessoas. Não tenha vergonha de falar isso, tá? Eu sei que, às vezes, algumas pessoas têm mais vergonha, porque fica parecendo que você está dando uma bronca. Você não está dando uma bronca, você está dando uma boa notícia. Você está dizendo, olha, se você chegar antes, você vai pegar o melhor da festa. Então, essa é uma boa notícia. Então, nós precisamos falar isso para as famílias, porque, às vezes, eles não sabem, né? Então, assim... Então, o primeiro momento que a criança chega é brincadeira mesmo. Aí, a partir de março, nós vamos ter um material novo. Esse material novo, eu vou mostrar para vocês, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte chama social. Social é uma atividade pensada pedagogicamente para essa idade, para que introduza alguma coisa que vai ser ensinado naquele dia sobre a história do mês. Então, nós repetimos, como você sabe, uma história por mês. Por quê? Nosso objetivo é ensinar menos conteúdo por maior resultado. Nós queremos explorar mais aquela história bíblica, aquele texto bíblico, de várias formas, com vários recursos de ensino, de modo que aquele mês a gente fecha um ciclo de ensino para aquela criança. Então, a social, todas as vezes que você vê isso aqui, ó, esse é um selinho que vai dizer o que foca aquela atividade. Está vendo? Essa aqui, ela foca em movimento. Uma atividade que usa o desejo natural das crianças de se movimentarem. Então, nós vamos ter atividades para que as crianças se movimentem, mas com intencionalidade. Ou seja, a gente vai usar o que a criança de 2 anos precisa, de se mover, de pular, de fazer as coisas. Mas enquanto a gente ensina um conceito muito importante, por exemplo, no mês de março, a gente vai estar falando sobre a criação. Então, vai ser o mês todo falando sobre que Deus fez todas as coisas. E aqui as crianças vão brincar com uma atividade, aí vem escrito o que fazer, tudo que é o que fazer, o que você precisa, sempre vai estar pronto para você, como vocês encontram. Mas vocês vão ler aqui, igual a gente lê para fazer um jogo, aí o que dizer para a criança? Olá, amigos, eu estou tão feliz que vocês estão aqui hoje, olha isso daqui, olha o que a gente vai fazer. E vai aparecer lá o que você fala para a criança. Então, isso exige que você leia o material. Isso é para todos nós. Você precisa pegar aquele documento que vai e ler para você saber fazer a atividade. Porque, por exemplo, não tem que ser uma pessoa só para fazer tudo. Vocês podem dividir. Você faz atividade 1, e aí a Alice faz atividade 1, a Ana Luísa faz atividade 2, e assim vai, de quem estiver na escala. Porque é legal para as crianças terem pessoas diferentes, porque isso também troca atenção. E a outra coisa que é importante, que a Camila falou, a criança de 2 anos, ela aprende mesmo quando ela está andando e vagueando pela sala. Você pensa, esse menino tinha que estar sentado aqui com perninha de índio, e ele está andando pela sala? Está tudo certo. Mas a gente pode, sim, tentar acolher e ter um momento da história, todo mundo sentado, e às vezes dá certo, às vezes dá certo. Às vezes vai dar certo. Mas se tiver um andando e que não está ali participando, quem é das pessoas que estão na sala pode estar ajudando ele. Olha lá, olha o que a tia está mostrando. Vamos lá ver. E eu vou contar para vocês. Muitas vezes eles começam a andar e quando eles se interessam, eles vêm, porque eles começam a perceber que está mais divertido ali onde está tendo o aprendizado. Então, a ideia central é que a gente possa promover essas atividades, vai vir o roteiro para vocês sempre prontinho, é um roteiro por mês, então você vai ler, se você está 2 vezes por mês, vai se repetir no outra vez que você vier, você pode escolher as atividades que você vai fazer, nem sempre vai dar para fazer todas, vão vir 4 atividades, você escolhe, você tem a liberdade de escolher as que você quer aplicar. Volta aqui. Você vai perceber o outro selinho, explore, olha só,
Uma atividade que canaliza a curiosidade inata das crianças para uma discussão sobre conceitos importantes da semana. Então, tudo que como a criança é feita, nós temos a pedagogia que pensa como essa criança aprende. Então, a gente vai pegar esses conceitos que a Camila colocou e, de forma prática, a gente vai ensinar a Bíblia, mas usando uma pedagogia, um processo pedagógico. Então, assim, é uma atividade simples, tá? Não é nada complicado. Vai ter uma página de atividade, as crianças vão pegar as massinhas e vão com os cortadores e fazer as coisas que Deus fez. Nessa hora, a massinha pode vir fora da hora, porque ela é uma massinha, porque faz parte da atividade, tá? Mas depois ela pode voltar dentro do horário. Então, todo esse materialzinho você precisa ler. É importante vir preparado, porque você às vezes está contando que alguém vai vir e alguém falta, e você tem que estar preparado para aquilo ali, para o que você vai dizer, para o que você vai fazer. Eu expliquei aqui no início que a gente tem a primeira atividade, a social, vão vir 3 opções. Você pode usar, de repente, as 3, porque se fala, está tão legal, tem tanto tempo, eu vou fazer as 3. Ou não, vou fazer uma porque demorei mais para começar. A social é a que introduz, né, proporciona uma interação, mais ou menos 15 minutos. A maioria das vezes vai ser menos, algumas vezes vai ser só 5 minutos, não tem problema. Aí vai vir o depois. Depois da social vem o louvor, a história, e depois a gente volta para essa parte que chama grupos, que são as atividades que a gente vai fazer com eles para ajudá-los a memorizar o que foi ensinado. Então, vai ensinar o versículo, por exemplo. Eu adoro ficar lá falando versículo, né? Esse mês passado era tudo posso naquele que me fortalece. E eu falava como se eles estivessem, tá? Como se eles estivessem repetindo. Repete com a tia. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem, pessoal. Ninguém repetiu. Tá tudo certo. Na mente deles, eles estão me ouvindo, estão repetindo. Então, o que acontece? Às vezes, nós precisamos estar ali um pouco menos preocupados com a resposta deles, no sentido assim, mas eles não estão fazendo. E pensar assim, como que eu estou fazendo? Porque isso vai conectá-los. E aí é bonitinho que às vezes um vem, aí o outro fica olhando para aquele que está fazendo, porque os mais novos aprendem com os mais velhos. E aí começa esse processo. Então, é bem bacana a gente pensar em fazer as atividades, aí vai ter versículo, ter sempre uma atividade. Então, aí, voltando aqui para entender isso aqui, né? Brincou, fez uma atividade social, que é uma das 3 primeiras que está no currículo. Depois a gente pôs aqui lanche. Eu trouxe a peta para antes, tá bom? Antes a peta estava mais no final. Mas aí, o que eu percebi? Tem a questão do almoço, né? Que às vezes compromete o almoço. E que também, o que acontece? A petinha um pouquinho antes da história pode ajudar a acalmar mais, né? Então, eles podem lanchar. O que a gente só... Por que, Raquel, a igreja só serve peta? A igreja não tem dinheiro? Não é isso, gente. O que acontece? Nós vivemos hoje numa sociedade que nós temos uma série de questões de alergias alimentares e exigências familiares. Tem família que não dá isso para a criança comer. Minha filha não pode comer isso, meu filho não pode comer aquilo. Então, o que nós sabemos? Que a maioria, assim, 90% dá peta. E alguns... Bolo de chocolate com cobertura, para as crianças gostarem demais da igreja. Mas tem que dar peta. Então, o que acontece? Algumas famílias levam lanche. E o que é a regra do IPC Kids para lanche? A gente fala para a mãe assim, o lanchinho, o que a gente serve de lanche é peta. Ah, mas eu trouxe um lanchinho porque ele não comeu. Eu falo, olha, não tem para todos. Se não tem para todos, eu não posso servir. Esse é o primeiro princípio. Porque se eu tiro uma banana, por exemplo, e abro uma banana na sala, todas as outras crianças vão querer uma banana. Será que todas podem comer banana? Porque tem criança que tem alergia de banana. E aí você serve banana para uma criança, porque você está sendo generoso, mas ele não podia comer banana porque ele é alérgico. Então, tem uma série de coisas que hoje a gente lida como instituição e que a gente precisa ser zeloso. Então, o que a gente faz? A gente sempre avisa para os pais não enviarem lanche. Quando, por exemplo, a peta, eu sirvo peta, e aí o pai tem uma criança extremamente alérgica, não pode comer ovo, a nossa peta tem ovo, não tem leite nem glúten, mas tem ovo. Meu filho não pode comer. O que o pai traz? O pai traz uma peta. Então, tem pais que traz a petinha, e que hora que essa criança vai comer a peta? Na mesma hora que todas as crianças vão comer a peta. Porque a petinha é o que a gente pode servir. Então, em alguns casos específicos, em algumas épocas, a gente serve outras coisas, mas a gente põe uma placa lá na frente da coisa, não sei se vocês já viram, hoje serviremos isso, isso e isso, avise-nos se o seu filho tem alergia. Por quê? Porque a gente tem que evitar
qualquer tipo de problema que a gente não precisa ter. Então, o lanchinho é a peta. Então, a gente incentiva os pais a trazerem as crianças, né, que tenham feito a refeição. E eu sei que, às vezes, o período é longo, é entendível, mas a gente não tem como servir diversos tipos de lanche. Em 2 anos, eles se misturam muito fácil. Você não tem como controlar que um pegou, o outro não pegou. Então, é a petinha. Qual é o horário da petinha? Esse aqui. Mas, por exemplo, esses dias à noite, uma mãe chegou e falou assim, o horário do culto é 6h30, minha filha janta às 7. Você dá janta para ela? Eu falei, não, você tem que vir aqui e você tem que levar seu filho e dar a janta, porque eu estou com todas essas crianças, eu não tenho como dar a janta para ela. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Talvez tenha um pai que queira dar uma refeição para o filho. Esse pai tem que retirar a criança da sala, ela não pode ser servida ali, porque aquilo atrapalha a programação. Então, se o pai optar, seja pela manhã ou à noite, em servir uma refeição para o seu filho, ele pode. Ele vem, pega a criança, serve a refeição, onde ele puder servir, seja, se quiser usar o 3º andar, tem um sofá, tem cozinha, tem outras salas aqui que pode ser usada. O pai pode ficar à vontade. Ele não pode servir alimento lá na sala, porque ali não é um refeitório, a gente não tem esse momento para isso. A gente está com o nosso horário para outras coisas. Então, pode servir janta, pode servir almoço, mas é o pai e a mãe que tem que vir, pegar a criança na salinha e servir, e depois pode trazer de volta. Mas só para vocês entenderem que está tudo certo vocês dizerem não, está tudo certo vocês explicarem para os pais o que nós fazemos ali, qual que é a nossa rotina, como que funciona, por que a gente não serve outras coisas, né? Então, são detalhes importantes para vocês terem firmezas em saberem como funciona. Terminou o lanchinho, a gente vai ter louvor e história. Uma coisa que precisa acontecer, tá, gente? Terminou o lanchinho, guardem todos os brinquedos, vira o escorregador para o cantinho, tira tudo que é de brinquedo, e aí chegou o momento da história. E aí a gente convida as crianças para o tapete azul. Vamos para o tapete azul? Todo mundo no tapete azul, chegou a hora da história. Então tem várias coisas que vocês vão fazer. Cada dia vem, igual hoje ela até colocou lá, né? Nós estamos com vários personagens grandão. Então tem dia que vai vir um personagem, tem dia que vai vir imagem, tem dia que vai vir bichinhos. Tem várias coisas que vão estar lá de recurso para contar a história. Na hora de contar a história, o que a gente tenta fazer? Trazer todos eles para o tapete azul. E como que você pode conectar? Nem sempre vai funcionar. Tudo aqui é 90%, 80%, porque cada criança é única. Mas, em geral, né, se a gente observar, funciona. Quando você dá alguma coisa para ele segurar no tapete. Então, se você der uma Bíblia para ele, chegou a hora da história. Se cada um, olha, chegou a hora da história, você pega as Bíblias e coloca ali, eles vão, mesmo que eles estejam segurando a Bíblia e olhando em outra história da Bíblia, está tudo certo, porque você está contando e você está mostrando e eles estão se conectando ali. Então, às vezes, ele segura a Bíblia, mas está olhando para você e aquilo ali ele vai aprendendo. No louvor, a gente colocar os instrumentos para eles participarem, tem a caixinha de instrumentos para eles tocarem. Uma coisa que é raro, mas que eu vou tentar ver se esse ano a gente consegue fazer mais, é igual o tio Tom veio uma vez e tocou com eles aquele, como é que chama? Lelê, e aí eles ficavam olhando assim, né, como, que é isso, né? Então a gente pode chamar outras pessoas, se você conhece alguém que troca com o lelê ou violão, é um momento tão curtinho que se alguém vir contribuir com alguma forma de tocar algum instrumento, seria muito bom, mas se não, você pode colocar a música ali na TV, e pôr para tocar e cantar com eles, e dançar, e louvar a Deus, eles adoram fazer aquilo ali. Depois você vem com a história, e assim, de modo geral, quando você conta a história de uma forma que eles interativa, onde eles participam, onde você entrega coisas, onde você mostra, segura aqui, a maioria participa. E aquele que levanta, ele vem, volta, começa a olhar, e se não tiver brinquedo nenhum, porque apesar dele poder andar, ele não ser obrigado a sentar, ele não é hora do brinquedo. Então, a gente começa a ensinar o que é hora. Então, agora a gente guarda o brinquedo. Ele quer andar, ele tem liberdade, ele pode estar ali, mas agora é a hora do tapete azul, é a hora da história. Então, a gente começa também a colocar e eles devagarinho vão aprendendo, né? Terminou a história, vem as atividades de grupo, que são aquelas que que o Alfredo tinha mostrado ali. A história, ela vem, igual o Alfredo tinha colocado aqui, como você fala, o que você fala. Você pode ler diretamente da sua Bíblia para você aprender o que é a história e depois ler o roteiro que vem com mais ou menos como falar para a criança, caso você tenha alguma dúvida, vem algumas dicas de como ensinar aquilo.
Quando chega no grupos, vão ser várias atividades, igual o versículo é rapidinho, você vai repetir com eles. Aí vai ter aqui, por exemplo, uma sacola opaca, um espelho, várias coisas dentro da sacola, porque está falando da criação, e aí vai tirar coisas. Então, é sempre algo assim, que vai ajudar a criança a aprender, e depois sempre vai ter uma de mesa. Sempre vai ter uma atividade que vai ter desenho, vai ter tinta para maravilha, para ficar aquele tanto de tinta para tudo que é lado. Sempre vai ter alguma coisa assim. E essa é geralmente a última. Depois do desenho, vem a massinha, né? Então, assim, à noite, nesse horário, está quase encerrando já o culto. Se o pastor Samuel pregar, já encerrou o culto nesse horário, né? Agora, de manhã, a gente tem um tempo maior. Então, pode ficar a seu critério, igual aqui eu coloquei massinha e brincadeira livre. Eu queria ouvir vocês. Vocês acham melhor inverter, deixar a brincadeira livre e pôr a massinha depois, aqui no nosso horário, ou vocês acham melhor deixar desse jeito? O que vocês votarem aí que for melhor, a gente colocar. Porque a gente vai fazer essa mudança e eu gostaria que a gente acordasse que todo mundo vai andar nessa rotina. Por que, Raquel, é importante todo mundo da noite, da manhã andar nessa rotina? Porque nós estamos ensinando a criança. A gente não consegue mudar muita coisa no comportamento, mas se nós alinharmos o nosso trabalho, nós já estamos moldando que tem uma rotina e assim eles vão aprendendo o que vem depois. E assim se sentindo mais seguros para participar da programação. Esse mês a gente ainda vai estar com a história e as atividades comuns que a gente usava. Agora, a partir de março, já vai vir esse material que vocês vão receber. E aí eu queria desafiar vocês a lerem, a se prepararem e a experimentarem. Eu tenho tido essa experiência quando eu fico em 2 anos, que é assim, a experiência de vê-los aprender tão gratificante. Porque a gente fala desse lado onde que a gente, às vezes, quer tanto que eles fiquem, que eles participem, que eles parem de chorar para que eles possam... E quando eles começam a participar, e a gente começa a ter aquele pouco de reciprocidade, é bem pequena a reciprocidade, mas você percebe um interessezinho, que eles estão rindo, que você... Eu estava contando a história e estou na minha mente pensando, tem 5 minutos que estão todos no tapete azul, a história deve estar boa. Sabe aquela coisa assim, nossa, Jesus, estou igual a Camila. Hoje todo mundo ouviu a história sentado, assim. Não que tem que ficar sentado, mas participando, né? Então, é muito gostoso isso, né? A gente ter a sensação de que realmente está dando certo, nós estamos cumprindo, está acontecendo. E aí vai ter aqueles dias onde vai ter um chorando muito e que alguém vai ter que talvez até sair da sala com aquele que está chorando para que os outros consigam ouvir a história e o outro seja acalmado. À noite, nós temos tido bastante criança ultimamente, teve um período que não tinha criança nenhuma, das professoras irem embora para o culto, né, de fechar a sala. Agora eles voltaram, nós temos, tem 5, mais ou menos. Agora, de manhã, esse é 12, 224, a sensação de 300 crianças. Mas o que a gente quer fazer também é pensar no ambiente. A Carol até fez algumas sugestões, mas eu queria que vocês, Camila também, até pensar isso, como a gente pode melhorar aquele ambiente ali, trocar de lugar as coisas, será que funcionaria melhor? Uma coisa que a gente vai fazer para 2 anos, igual a gente faz para 3 a 5, tem uma placa gigante assim, história em andamento, não abra a porta. Porque também é assim, abriu a porta, na hora da história, acabou, aqueles que estavam sentados já não estão mais, aqueles que estavam vindo, começa a chorar porque lembrou que tem uma mãe na porta. Domingo foi muito engraçado, gente. Domingo passado, à noite, eu estava com as crianças de 2 anos, e a gente estava falando do amor de Deus, que Deus ama todas as pessoas, Deus ama todo mundo. E a imagem que tinha para as crianças pintarem, tinha um vovô, uma vovó, uma mamãe, um papai, várias pessoas. Essa criança chegou, ficou bem, né? É a primeira vez na igreja, a família já está vindo há 8 meses, mas a criança nunca tinha vindo, que não sabia que tinha programação. E aí ela veio, e aí deixou o menino. Ele ficou ótimo, participou, brincou. E aí, no último momento, gente, na hora do desenho, quando eu comecei a falar assim, apontava no desenho, Jesus ama o vovô? Ama. Jesus ama o papai? Ama. Jesus ama a mamãe? Mamãe! Começou a chorar. Eu falei, meu Deus, eu fui lembrar o menino da família. E aí eu perguntei para ele assim, por que você está chorando? Mas ele gritava assim, muito nervoso, assim, ficou muito agitado. Por que você está chorando? Mãe. Aí eu falei, aí liguei para a mãe veio e tal. Eu falei, gente, ele ficou muito bem, deu tudo certo. Só que na hora que a gente falou da família, ele lembrou que ele tinha mãe, que ela não estava lá. Então, assim, a gente vai ter esses momentos que a gente vai perceber isso. Então, agora a gente está com a facilidade do aplicativo. No aplicativo, depois a gente vai conversar também sobre isso.
Todos vocês têm que baixar o aplicativo, mesmo quem não tem filhos, porque o aplicativo vai ser usado para fazer o check-out das crianças. Então, você vai pegar a etiqueta tem um código de barra, você vai passar um código de barra. Não todo mundo precisa fazer. Tipo, vamos supor que está na escala Camila e a Juliana. Juliana vai fazer o check-out das crianças, a Camila vai entregar. Mas por lá também você chama o pai. Então, você clica no nome da criança e você chama, ou você manda um recado pelo aplicativo e também pelo WhatsApp. Então, vocês vão ter acesso a mandar uma mensagem direta para os pais, porque às vezes fica aquele negócio assim, tem que chamar a Raquel ou o Alfredo, cadê para achar esse pai? Então, agora ficou bem mais fácil. Então, vocês vão ter como chamar os pais também para a sala. Aí, pelo aplicativo é bem fácil. Então, depois a gente vai conversar numa outra oportunidade sobre como baixar. A gente está no processo ainda dos pais fazerem os registros, e aí devagarinho a gente vai pôr as informações lá. Então, gente, esse novo momento nosso, eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que a gente tem tudo a ganhar. O que a gente precisa continuar fazendo? Recrutando mais pessoas. Apesar de a gente ter esse time lindo aqui, nós temos necessidade de ter muitas pessoas na sala, porque, como eu falei, pela manhã, tem domingo que tem 10 crianças, 10 de 2 anos, onde tem alguém às vezes chorando, então a gente precisa aumentar a nossa equipe. Uma outra coisa que a gente precisa é de pessoas que queiram vir e servir, porque isso que a Camila falou é muito importante. Quando a criança começa a nos conhecer, ela começa a se sentir mais segura. Então, a gente precisa de pessoas que estejam lá pelo menos 2 vezes no mês, porque ela vai se tornar conhecida daquela criança e daquela família. Se a pessoa vem uma vez só, aquela criança não vai a conhecer e esse líder não vai conhecer essa família. Então, é tão bonito ver vocês falando assim, conhecendo aquele menino do brinquedinho, porque vocês estiveram com ele. Então, vocês conseguem conhecer, e assim, quando nós conhecemos, nós criamos relacionamentos, e relacionamento é a base do discipulado. Então, quando a gente começa a se relacionar com aquela criança pequena, apesar da gente achar que ele é tão pequenininho, mas nós estamos discipulando ele. Nós estamos vivendo amor, nós estamos mostrando amor, e aquilo que vocês brincaram no início, mas aí eles vão para a sala de 3 anos, choraram tanto, foi para a sala de 3 anos, né? Mas vocês construíram essa base. É uma base de amor, de segurança, foi vocês que deram para eles. Então, isso é muito importante. Se as crianças que choraram, que passaram dias difíceis, que tiveram dias assim de dor, como a Camila falou, né, de separação e tudo, e vocês estiveram ali demonstrando amor, dando colo, acolhendo. Então, vocês ajudaram eles nessa transição e ajudaram eles a estarem se sentindo seguros para a próxima fase. Então, isso é um trabalho muito lindo e realmente algo vindo de Deus. E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. E nós vamos continuar aí firmes, fazendo diferença nessa geração, né? Plantando a semente do Evangelho, e o Espírito Santo vai fazer crescer no momento certo.